Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os nossos reviews do mangá de Black Clover. Dessa vez finalmente com o capítulo 242, onde se segue a batalha entre os touros e Dante. O rei de Spades atacou Asta e seus companheiros na fronteira entre o reino de Spades e o reino de Clover. E agora uma luta épica está se desenrolando ali. E eu conto com o apoio de todo mundo pra deixar o likezão, o gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. É muito importante que você confira se o YouTube por algum motivo louco não te desinscreveu. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo se inicia com a visão do QG dos touros. A gente tava vendo aquele touro gigante formado pela base, pela magia do Henry. Ali, acima dele, víamos a magia do Asta. Mesmo assim, aquele cara tava parado bem tranquilo enquanto o Asta se aproximava bem rapidamente. Gauch, ainda se concentrando muito pra manter os efeitos da sua magia, continuava ali mirando em Dante enquanto usava magia junto ao Asta. Aquele poder estava indo em uma velocidade brutal e o próprio Gauch dizia: esse ataque era incrivelmente rápido. O golpe da anti-magia estava indo super veloz em direção ao Dante, e Gauch achava que não tinha como aquele cara esquivar. Eram vários ataques de anti-magia, todos indo em uma velocidade tremenda. Por este motivo, Dante não deveria ser capaz de bloquear, se defender ou evitar qualquer um daqueles golpes, mas ele estava bem tranquilo. Neste momento, a gente vê que tudo aquilo pra ele era brincadeira, afinal ele simplesmente diz: 50%. Neste momento, Dante muda completamente, não só sua expressão, mas todo o seu corpo. Ele ativa pela primeira vez a sua forma demoníaca, pelo menos uma parte dela. Então ali nascem dois grandes chifres em Dante, nos mostrando que ele havia ativado seu modo demônio, mas ainda de maneira incompleta. A gente via também que nascia um grande par de asas demoníacas atrás dele, e ele estava bem tranquilo esbanjando todo o seu poder demoníaco ali. Dante simplesmente estava sorrindo enquanto enfrentava os touros, e o Asta ficou bem assustado. Asta estava com medo de não conseguir atingir aquele homem, e sim, aquele cara não acreditava que o garoto e seus companheiros pudessem ser de algum problema. Dante acreditava que venceria todos facilmente. Neste momento então a gente vê uma grande barreira aparecendo em volta de Dante. A gente vê os clones do Asta realmente vinham em alta velocidade, vinham em sua direção, mas eles acertavam aquilo e simplesmente eram arremessados para trás. Dante não era afetado, nada. A gente via vários golpes do Asta, todos os Astas indo em alta velocidade e atingindo realmente, mas eles não eram capazes de passar pela barreira de Dante. Ele simplesmente estava completamente coberto por sua magia gravitacional. Nesse momento a gente vê que o Gauch fica completamente assustado, ele não esperava por isso. Ninguém entendia como aquela magia funcionava, qual era o poder de Dante, qual era a dimensão das suas habilidades. E ele não podia acreditar. Gauch dizia que aquilo realmente era algo louco. Dante havia deformado todo o espaço. Sim, todo o espaço à sua volta estava sendo modificado e por este motivo a magia conjunta entre Gauch e Asta não conseguia se aproximar. Dante estava os parando sem precisar nem mesmo se mover. Após isso então, após bater naquele espaço distorcido, os clones de espelhos começam a refletir. Alguns Astas começam a sumir no céu e o original começa a ir em alta velocidade em direção ao chão. Asta aparentemente não sofreu nenhum dano graças à defesa de Dante, mesmo assim ele não estava entendendo. O garoto se perguntava o que estava acontecendo, como ele havia sido mandado para trás assim em alta velocidade, como Dante havia escapado do seu ataque. Ele não entendia nada e enquanto olhava para trás ele não percebia que o seu inimigo se aproximava. Foi apenas um instante. Não deu tempo nem mesmo do Asta piscar seus olhos. Ele estava ali, os pés de Dante estavam no ombro do garoto e o Asta nem mesmo entendeu. Ele simplesmente começava a observar aquela bota encostando em seu ombro. Depois disso, a gravidade mudou. Ao tocar em Asta com seu pé e exercer pressão, ele conseguiu usar sua magia de gravidade para mandar o garoto para baixo em alta velocidade. Dante empurrou nosso protagonista da anti-magia em direção ao chão e a gente via que os dois estavam caindo em uma velocidade tremenda. E enquanto isso, Asta ia em direção à terra até que atinge, formando uma grande cratera ali. Dante então simplesmente olha Asta por cima. Sorrindo, ele diz: espera um pouco. Vamos ter uma pequena conversinha agora. Dante então acima de Asta, pressionando o garoto no chão, começa a olhar pra ele e dizer: mesmo que os nossos ranks, os nossos níveis sejam completamente diferentes, nós dois somos possuídos por demônios. Então, eu acho que a gente deveria no mínimo ser capaz de nos ver olho no olho. Nós podemos nos entender. Aquele cara realmente dizia que o nível entre ele e o Asta eram diferentes, completamente diferentes, mas eles eram iguais. Só que neste momento o garoto da anti-magia não gosta nada do que ele acabou de ouvir. Asta então, ainda pressionado no chão, começa a perguntar: como assim? Em que mundo louco Dante acreditava que os dois eram iguais? Ele diz que aquele cara provavelmente tá querendo fazer com que ele ria. Asta então começa a dizer: igual a um tirano como você? Eu vi tudo que você fez com o seu próprio reino, com o seu próprio povo. De jeito nenhum, nós nunca poderíamos nos entender. Ele nunca seria igual àquele homem. E então Dante simplesmente começa a sorrir novamente, dizendo: eu não sei do que você tá falando, não faço ideia. Mas mesmo assim, eu me sinto extremamente lisonjeado de você estar me chamando de cruel. Pra mim, se você diz que sou mau, isso é um elogio. Dante então começa a dizer que os animais não são dotados de más intenções, eles não têm más intenções em seu coração.
Então ele diz que a maldade é a emoção suprema, que somente os humanos podem aspirar serem maus. E isso realmente o agradava. Depois disso ele começa a olhar pra Asta e dizer: você realmente se lembra, não se lembra? Eu tenho certeza que você já sentiu isso por si mesmo. Raiva, ódio, vingança, destruição. O poder de toda a maldade. Neste momento ele tentava despertar um lado ruim em Asta. Aquele homem dizia que apenas liberando os sentimentos malignos guardados dentro do seu coração, você se torna muito mais humano. Por fim, olhando Asta de cima, Dante se esmagava dizendo: o mal com certeza é a única e mais autêntica e verdadeira essência dentro da humanidade. Ele dizia que as pessoas deveriam ser más e era nisso que o Asta deveria acreditar. Mas o garoto ainda no chão dizia: não, você está errado. Asta, ainda sendo esmagado por toda aquela pressão, começa a dizer que sim. Ele até entende que todos aqueles sentimentos e emoções ruins, quando inundam seu corpo, quando inundam seu ser, podem realmente em certo momento encher seu corpo de poder, deixá-lo cada vez mais forte. Mas isso não significava tudo. Asta gritava dizendo que sim. Ainda com tudo isso, ele tinha um coração extremamente forte. E isso permitia que ele pudesse controlar os seus sentimentos, o seu coração, para fazer algo bom, para fazer o certo. Era isso que significava ser um humano de verdade, se controlar, fazer o bem para todo mundo. Dante então se impressiona com Asta. Ele continua sorrindo e começa a dizer que aquele garoto era um portador de poder demoníaco bem estranho, bem incomum. Depois disso então, seu sorriso mostra que ele queria brincar com Asta. Ele pressiona ainda mais o garoto, começa a esbanjar ainda mais pressão demoníaca acima de Asta usando sua magia gravitacional. Asta estava tendo seu ser completamente empurrado para baixo enquanto Dante apenas sorria e observava. Mas então aquele cara começa a notar algo estranho. Dante então nota que acima do Asta caída aparecia um gatinho mágico, Rogue. Sim, a magia da Vanessa surgiu ali. Ela imediatamente vendo que o Asta estava passando por um grande problemão, sofrendo um grande perigo, mandou o Rogue para o salvar. Neste momento lá do fundo, ainda dentro do QG, ela começa a gritar. Enquanto ela estivesse ali, ela não permitiria de jeito nenhum que Dante machucasse nenhum dos seus companheiros. Ela não permitiria que ele fizesse nenhum mal a Asta, e aquele homem realmente fica furioso. Ele estava de costas enquanto Vanessa havia protegido sua presa, e ele não gostou nada disso. Neste momento ele olha para trás, direciona seu olhar maligno diretamente para Vanessa. Naquele momento, com aquela expressão de ira em seu rosto, ele começa a dizer: muito bem, você realmente vai ser a minha esposa. Isso significa que este seu poder incrível só poderá ser usado para me beneficiar e não mais ninguém. Então você não deve me atrapalhar. Nesse instante, algo inesperado acontece. Dante simplesmente diz: 60%. Naquele momento ele começa a esbanjar muito mais poder do que antes. A sua transformação demoníaca mudou de novo. Dessa vez as suas asas estavam bem maiores do que antes e ele estava esbanjando muito mais poder. A atmosfera daquele lugar havia mudado completamente. O olhar de Dante havia se tornado completamente assustador. Aquele homem realmente pretendia acabar com qualquer um que entrasse em seu caminho e a gente estava vendo isso acontecendo. A pressão da magia de Dante estava desintegrando a magia de Vanessa. O gatinho Rogue estava desaparecendo. Neste momento Asta fica completamente assustado. Ele ainda estava preso por Dante assistindo tudo isso acontecer em suas costas. O garoto desesperado começava a gritar pelo nome de Rogue, enquanto isso de longe a Vanessa também. Ela dizia que aquilo não deveria ser possível, ela não estava acreditando nos seus próprios olhos. Vanessa não acreditava que alguém pudesse com tanta facilidade assim lidar contra sua magia do destino. Ela então em pensamento nos fazia uma revelação. Dante, de algum modo, havia feito com que ela gastasse todo o seu poder mágico de uma vez só. Ele conseguiu fazer Vanessa gastar toda a sua mana para que Rogue desaparecesse completamente. Do outro lado, dentro da base, Henry começava a gritar que aquilo era muito ruim. Ele estava ficando sem poder mágico e logo não teria magia o suficiente para continuar movendo o QG dos touros por muito mais tempo. Nesse instante então a gente vê a base dos touros, a magia de Henry se despedaçando. Todo o QG estava sendo completamente destruído e esmagado por uma pressão imensa. O poder de Dante com apenas 60% era algo incrivelmente assustador, o maior poder já visto. Ele simplesmente estava destruindo todo o QG que estava atrás dele, ele nem mesmo precisou olhar para trás. Ele estava ali, continuava esmagando Asta sem parecer se importar, e enquanto isso tudo era destruído pela força gravitacional. A magia dele, a pressão demoníaca, tudo aquilo era maior do que qualquer um pudesse imaginar. Dante estava subjugando todo o esquadrão de uma vez só, e ele nem se esforçava para isso. Não só isso, apenas como seus alvos foram completamente pegos. A gente viu que Vanessa, Gauch e também Gray foram pegos pela magia gravitacional. Ele mandou eles diretamente para uma das paredes do QG, mantiveram eles presos ali voando no ar. Gauch, desesperado, começava a dizer que aquilo não era possível. Todos eles estavam sendo completamente presos, basicamente sendo esmagados contra aquelas paredes. Naquele momento ele dizia que não era capaz de se mover, ele não conseguia se mover ali. Dante havia pegado os três, sem nem mesmo ter os tomado como alvo. Agora, frente a ele, Dante decide usar o seu grimório. Ele simplesmente começa a olhar pro nada e depois disso formar uma grande pedra com as rochas que estavam no chão. Depois disso ele começava a invocar a sua magia gravitacional, a magia do rei dos demônios. E então ele decide dar forma àquilo que ele criou. Aquele homem começava a dizer que ele realmente não tinha muita escolha, não tinha mais o que fazer. Ele realmente vai ter que dar isso como um presente pro Asta. Neste momento, com um olhar completamente maligno, Dante olha diretamente nos olhos de Asta e começa a dizer: se você realmente não quer os acordar, então eu farei isso. Eu despertarei
mostrarei as suas verdadeiras emoções, os seus verdadeiros sentimentos pra você. Eu te mostrarei o verdadeiro desespero. Naquele momento a gente vê o olhar de medo no Asta. Ele não sabia o que o Dante pretendia fazer. Mesmo assim, pelo modo que Dante falou, ficava claro que ele não iria direcionar ao Asta. Ele queria que aquele garoto entrasse em desespero, ele queria ver ódio em seu olhar. Então Asta, já prevendo o pior, em desespero começa a gritar para que ele parasse. Asta dizia que Dante não poderia fazer aquilo, mas aquele homem realmente fez. Ele lançava sua espada com seu poder gravitacional, ele mandou ela diretamente pro ar. Aquela lâmina voou em direção a Gauch e atravessou o companheiro de Asta. Aquela espada o atingiu diretamente na barriga e tomou quase todo o corpo do garoto. Gauch havia sido atingido completamente. Então percebemos que agora Dante havia feito todos os companheiros de Asta voarem no ar. Eles estavam flutuando graças à magia gravitacional e em Gauch, no meio de Vanessa e Gray, aquela espada estava cravada. E então, depois disso, a dor simplesmente chegou. Neste momento, Vanessa e também Gray começam a gritar pelo nome dele, completamente assustadas. Elas não esperavam por isso e também não podiam fazer nada para o ajudar. De longe, Asta, sendo esmagado por Dante, simplesmente tinha que assistir o seu companheiro sendo completamente atingido por aquele vilão. Naquele ponto, aparentemente, o coração de Asta se abre e memórias surgem ali. Ele começa a ver no meio de desespero uma pessoa esticando a mão. Ela então, fraca e ferida, começa a dizer: meu querido filho. Essas aparentemente eram lembranças da mãe de Asta. E depois disso, Dante continuava ali em frente ao garoto, mas algo havia mudado completamente. A espada matadora de demônios estava novamente no ar e dessa vez utilizando a Black Divisor como nunca havíamos visto antes. O olhar de Dante mudou completamente e em apenas um segundo ele saltou no ar, completamente assustado. Aquele cara não esperava por isso, mas Asta mudou completamente. Seus sentimentos realmente despertaram. Dante precisou fugir, pois o Asta que estava no chão conseguiu se reerguer e conseguiu contra-atacar muito rapidamente. Depois disso, a gente viu uma grande fumaça, uma grande destruição pelo ataque do Asta. Dante estava impressionado e ele não parava de sorrir. Ele realmente estava gargalhando. Naquele momento, aquele homem completamente feliz começa a dizer: levante-se, afinal é realmente isso, de verdade. E então vemos Asta numa nova forma e Dante completa sua frase: é isto que faz de você humano. Asta havia ganhado uma nova forma, uma nova transformação, ele havia despertado, o garoto estava enfurecido e talvez sem controle. Agora ele só tinha um único objetivo: destruir Dante completamente. E muitas revelações foram feitas neste capítulo, inclusive pro próprio Asta, que conseguiu alcançar os seus mais profundos sentimentos e agora se transformar. Vamos descobrir mais sobre ele, provavelmente sobre seu passado e sobre sua nova transformação no próximo capítulo de Black Clover. E eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!